Diva, é um elogio ou só mais uma forma de reduzir esforço a temperamento? Você pediu e o Bifest ouviu. Minuto George Russell. Total Wolff é gestão de carreira nível Beyoncé. Quem carrega a coroa nem sempre dita as regras, e no Canadá o jogo virou. Tudo isso e muito mais você ouve agora, aqui no Bifest. Olá! E aí, tudo bem, pessoal? Oi! Como é que vão vocês? Está começando agora mais um episódio do Bifest Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros... precisam ser rápidos, tal e qual George Russell! Arrasou! A gente já avisou nos stories, mas a gente... conforme prometido em episódios passados, a gente tá inaugurando a figurinha do Minuto George Russell. Sim. E o Minuto George Russell... que começa agora, porque ele venceu no Canadá. Parabéns. Não, eu acho aos muito... envolvidos. Gente, eu acho, assim, enfim, George venceu no Canadá, e eu acho muito importante, antes da gente começar a falar do que a gente vai falar nesse episódio, da gente lembrar como que a gente chegou até esse momento, de por que o George vencer no Canadá é tão importante pra esse podcast. É, porque tem um dado de realidade que não pode ser ocultado pelo Bifest. Sim, ninguém pode ignorar. Que fez 1 ano do episódio das divas. Sim. O episódio das divas foi o episódio que a gente fez sobre o Grande Prêmio do Canadá. Exatamente. E tudo começou porque muitas divas são canadenses. Na verdade... Avril Lavigne, Celine Dion, que vocês não sabem, mas a Giovana tava cantando Celine Dion antes da gente começar a gravar. Imagens jamais liberadas pelo Bifest, né? Sim. Mas o que... Vocês não sabem o que eu passo. O que acontece, especialmente nos primórdios do Bifest, a gente tinha essa coisa de definir um tema muito claramente pra cada episódio. Isso. E a gente queria muito falar sobre o fenômeno das divas pop. Vejam só, gente, agora os Moblovers estão saindo, não sei nem por como é que eles chegaram até aqui. Eu não sei nem por que estavam aqui. Mas a gente começou a pensar e a gente se deu conta que o Canadá é um lugar de um celeiro de divas. É um celeiro de divas. Isso. E aí a gente decidiu fazer um episódio refletindo justamente sobre essa divificação dos pilotos de Fórmula 1. E também com um adendo de que Regina George, interpretada por uma atriz canadense. Sim, pela Rachel McAdams. E também, também, a gente achou que tinha tudo a ver. A internet já tinha essa coisa de chamar o George de Regina George. Isso. Mas foi nesse episódio que o Bifest apelidou dentro da nossa bolha o George de diva. Isso. Que é um apelido que fica até hoje, né? A gente tá sempre chamando ele de diva. Se vocês soubessem a quantidade de mensagens que a gente responde perguntando quem é a diva? Por que George? Por que vocês chamam George de diva? E veja, essas pessoas não estão sendo maldosas, elas querem entender a piada. Eu acho legal, eu acho Tem os maldosos também, mas não tô falando deles. Mas eu acho legal, eu acho que é quase um rito de passagem pra quem chega no Bifest, assim, cai de paraquedas, gente, quem é a diva? A diva é o George Russell, apelidado no episódio do Canadá do ano passado. E a gente ainda deu a sorte, né? Alguns dirão que foi sorte sim. Que o George Russell foi pole position no ano passado. Depois da gente passar uma semana inteira falando que o Canadá tem a ver com as divas e a diva é o George Russell, ele foi lá e pegou a pole no Canadá. Então, assim, foi o melhor dos mundos pro Bifest. Sim, os anjos disseram amém. E a gente tava há tempos querendo resgatar a temática das divas aqui no Bifest. E o George vai lá no Canadá de novo e não só faz a pole, mas confirma a pole no domingo, vencendo a corrida. Porque eu acho que tem um detalhe muito curioso, assim, muito legal disso, que a gente sempre considerando, né, a nossa perspectiva de que o automobilismo é um esporte que te permite ser fã de muitos atletas ao mesmo tempo, de várias equipes ao mesmo tempo, e tem muitas formas de tu te sentir parte dessa bolha. Sim. Que é uma grande bolha, é uma bolha que inflou nos últimos anos, e que tem essa perspectiva de que as gerações acompanham de formas diferentes e que é um recorte que a gente costuma fazer muito. E assim, é claro que o George, ele ia naturalmente ser o centro dessa discussão, né? A gente já explicou agora pra vocês todo o motivo, mas o George, ele teve 2 comportamentos em particular que eu achei muito de diva nesse fim de semana. Sim. Pra além de fazer a pole vencer, porque esses foram os mais divônicos. Exatamente. Eu acho que o primeiro foi o comentário que ele fez logo que ele foi a pole position, né? Aquela entrevista que os 3 primeiros colocados dão depois da classificatória. Porque a classificatória do Canadá ficou o George, o Max P2 e o Oscar P3, né? Exatamente.
E aí, logo na entrevista, obviamente, perguntaram pro George como é que era a expectativa de largar do lado do Max, que a gente sabe que tem uma rinha já histórica ali da Fórmula 1 entre o George e o Max. E nós estávamos prontas, né, pra rinha pra dar da desastre. Curva. Exatamente. E o George, ele já fez um comentário de diva que ele tava tranquilo porque ele tinha menos pontos na carteira do que o Max. Isso, eu tenho uns pontos pra gastar aqui, quem sabe vamos gastar agora. E o Max ficou muito brabo. Quem assistiu a coletiva depois viu que perguntaram pra ele, não quero mais falar sobre isso, tanto que eu ouvi essas coisas. Pra ver como... quando ele Outra usou... diva. Pra ver como quando ele usou os pontos que lhe restavam, Sim. Não foi uma coisa calculada. É isso aí. Mas, enfim, eu achei isso completamente... Porque eu acho que faz parte do comportamento de diva. Sem nem falar aquela freada maliciosa do final da corrida. Esse seria o meu segundo ponto. O segundo comportamento. Porque depois do George dar essa ensaiada de que, porque eu tenho menos pontos na carteira do que ele... E no final das contas, a corrida rolou a pratos limpos, né? A largada foi tranquilíssima pra eles, aliás. A corrida toda foi a pratos limpos dos dois lados. Foi com certeza. Mas aí chegou um ponto que o quê? Deu a batida dos papaias, chegaremos lá. Safety car na pista. Essas divas voltarão. Safety car na pista. O Max tava lá, o quê? Animadaço, bem colado no George, aquele leve tom ameaçador que ele sempre faz. Que ele sempre faz, e também convenhamos, né? Faltavam 3 ou 4 voltas pra terminar a corrida, e era uma excelente oportunidade do Max se aproveitar da distância reduzida entre todos os carros na saída do safety car, porque não se sabia ainda que não ia ter relargada, porque no final não teve relargada. Exato, perfeito. Mas era sim uma excelente oportunidade. E é óbvio que um piloto muito inteligente como o Max ele ia aproveitar isso. Com certeza. E aí, o que aconteceu? O Max, ele chegava perto do George, ele tava indo ali naquele pique, tudo isso durante o safety car. Só que ele não tava diretamente atrás do George, ele tava um pouquinho mais pro lado. Porque eles ficam andando pela pista, né, aquecendo o pneu, ou não deixando o pneu esfriar muito, digamos assim. Exato. Então, normal. Teve uma hora que quando o Max deu uma vinda ali meio rápido, o George, ele deu uma freada que ele não precisaria ter dado aquela freada. E ele sabia disso. Parecia muito que foi uma freada proposital. Inclusive, a internet comentou muito sobre isso, a gente comentou nos stories também. Mas assim, quando ele viu que o Max vinha vindo, ele deu uma freada de uma forma que o carro do Max passou um pouquinho o carro dele. Nisso, o George imediatamente no rádio, o Max tá tentando me passar atrás do safety car. Isso não pode fazer, não pode ultrapassar atrás do safety car. E o Max sabia disso, né? Sim, e o Max imediatamente no rádio. O George tá fazendo brake testing, ele tá, enfim. Mas a real é que ficou muito parecendo que o George tentou enquadrar o Max numa penalidade ali. E a gente colocou uma enquete no nosso Insta quando a gente falou sobre isso. E a imensa maioria da nossa turma dos stories concordou que tinha sido uma freada proposital. Exato. E assim, tem como a gente definir e bater o martelo? Não tem. Eu, pessoalmente, achei que ficou muito com jeito. Nunca, sabe aquela que ninguém sabe o que se passa na mente do palhaço? Nunca vai ter como a gente conhecer a intenção de nada e de ninguém. O máximo que vai acontecer é a gente acreditar na boa intenção da pessoa, mas assim, conhecer a intenção, só a gente conhece a nossa própria intenção. Não, com certeza. Então, em relação a isso, ele quis fazer isso, olha... Provavelmente ele nunca vai dizer que quis, mas parece que ele quis, né? Inclusive tem aquela... Tu quis. Exatamente. Tem até aquela frase de um livro que eu não lembro que livro que é, mas alguém aí pode me falar. Que nós nos julgamos pelas nossas intenções e julgamos aos outros pelas suas ações. Eu achei certo. Na verdade, a gente devia julgar a todos pelas suas ações, inclusive a nós mesmos. Exatamente, mas é isso aí, mas né, tudo pessoal? Bem, né, galera? Mas a Fórmula 1, né, assim, tem a sua bolha inflada, além de nichada. Né? E eu acho que essa questão assim do seu espaço ser invadido não é só em relação aos fãs, sabe? Eu acho que também em relação aos pilotos. Eu acho que o Max tá passando por isso agora. Sim, porque quando a gente pensa na bolha da Fórmula 1 que inflou, a gente pensa o quê? Os automobilovers, que são os que se consideram o quê? Os OGs, os que estavam lá, eles se sentem ameaçados pela inflada de bolha. Não gostam, etc, etc. Mas eu tenho um ponto que eu queria muito trazer aqui, e eu bati muito pé com a Gi. E eu queria falar sobre ele em relação às divas, que há muito tempo atrás... Posso contar essa história bem rapidinha? Eu não sei que história tu vai contar, mas pode contar. Eu vou contar. Isso aí, vai lá. Há muito tempo atrás, no final do ano passado, eu vi um vídeo no TikTok de uma menina, de uma diva, falando sobre alguns descontentamentos que ela tinha em relação ao conteúdo de Fórmula 1.
E ela falava assim... Ai, eu sei exatamente que vídeo é esse. E ela falava sobre o quanto ela apreciava e sabia de pessoas que apreciavam conteúdos de Fórmula 1, mas que na prática essas pessoas não demonstravam o seu apoio. Então elas seguiam os perfis, mas elas não engajavam, não comentavam, não compartilhavam. E que isso só ia fazer com que elas mesmas ficassem cada vez mais descontentes com algumas coisas que estavam acontecendo, porque na hora de demonstrar apoio, um tipo de nicho demonstrava mais apoio aos seus criadores e o nicho feminino não demonstrava tanto. Era mais ou menos isso. Veja, eu vou dar uma contornada que não é sobre isso, mas é pra eu não citar nomes aqui. É semelhante à crítica que a gente vê, por exemplo, das pessoas que reclamam que não tem mais mulheres no automobilismo, mas vão lá e não apoiam a F1 Academy. Isso. É semelhante isso, só que quanto a criadores de conteúdo. E vamos deixar assim, porque deu pra entender. Deu pra entender. Bom, e aí os comentários, tinham muitos comentários apoiando a menina, concordando. Vários nos marcaram, inclusive, muito obrigada se você é uma das pessoas que nos marcou nisso. E marcaram outros criadores também, né? Não era só sobre o Bifest, claro, não obviamente. Estou falando isso. Mas teve um comentário de uma menina que não era em relação a nenhuma pessoa, mas era ao formato do conteúdo, e aquilo me fez pensar muito. Porque eu acho que, de uma certa forma, o Bi faz um pouco isso pelo nosso jeito. Mas, apesar de que a menina não estava direcionando isso a nós, que fique claro. Mas ela falou assim, olha, eu não gosto quando o conteúdo fica muito diva pop e acaba por menosprezar os atletas. Esse tipo de conteúdo me incomoda. E eu não só entendi o que ela quis dizer, como me fez enxergar... Porque a gente aqui desse lado falando sobre isso, a gente... por saber que não menospreza, às vezes a gente deixa de olhar pra esse outro lado, que ela tinha total razão. Não, com certeza. E inclusive é muito comum da gente encontrar bonita, essa sabe? Ótica. Óbvio. Porque, veja, a gente tá cada vez se sentindo mais confortável de não só fazer, mas consumir conteúdo do jeito que a gente gosta, que a gente acha mais legal. E pra gente é divertidíssimo, vocês sabem. A gente fazer associações e trazer pra outros mundos e deslocar a Fórmula 1 daquilo que seria, entre aspas, a Fórmula 1 pura. Não, e eu acho que faz muita diferença. Por exemplo, aqui no Pod, a gente tem um pedaço da nossa turma. Sim. E é um pedaço muito leal. Sabe? Sim, assim, tem muito muitas difícil pessoas... a gente ter flutuação no número de visualizações. Normalmente, a turma dos comentários a gente conhece já só pela fotinho de perfil, sabe? Muitas pessoas que seguem o Bifest em outras redes não necessariamente ouvem o podcast. Isso. O que é normal, porque, tem que parar lá 1 hora da semana pra ouvir. Claro, isso é normal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente também vai acostumando que vocês estão acostumados com o nosso jeito. Exatamente. Então, assim, tem coisas que a gente já não precisa mais explicar tanto. Tem piadas que são nossas e que vocês pegam e a gente pega. A própria questão da diva, que às vezes... O George! Ninguém mais manda direct pro Bifest escrevendo George, tipo, sem o O maiúsculo lá no meio. Sabe? Sim. Então, mas eu tô falando tudo isso porque eu acho que seria muito legal a gente pensar um pouco sobre essa questão dos pilotos serem divas ou não. Porque eu acredito que os pilotos são sim as grandes divas da Fórmula 1. Isso, se por diva a gente considerar alguém com uma presença forte, com uma personalidade marcante, e também alguém que não tem medo de falar aquilo que quer. Mas essa palavra também tem o risco de reduzir todo o esforço dos pilotos ao seu temperamento. E como atletas, e ao mesmo tempo personalidades da mídia que eles são, essa linha é muito tênue. E também porque é muito mais fácil a gente chamar de ego uma coisa que é simplesmente uma personalidade mais forte. E é muito fácil também a gente chamar de estrelismo uma coisa que às vezes é só um perfeccionismo. Que, aliás, é uma qualidade que é muito importante num esporte de alta performance, né? A real é que chamar um piloto de diva pode tanto aproximar ele do público, quanto desmerecer tudo que ele entrega, eu acho. Não, totalmente. E eu acho que esse apelido diz muito mais sobre nós, os fãs, do que sobre eles, às vezes. Porque, assim, o que a gente quer dizer por diva, né? É só o jeito que a gente gosta de chamar os nossos ídolos? Ou, na verdade, é uma palavra que representa tudo aquilo que a gente acredita que é preciso pra uma pessoa se tornar um ídolo? Não, totalmente. Eu acho que essa denominação de diva... Eu acho que é uma coisa muito divertida. E às vezes, vocês mandam uma coisa divônica no direct, a gente chama vocês de divas, vocês nos chamam de diva de volta. E às vezes virou só, tipo, um pronome de tratamento aqui. Eu tenho que te contar uma coisa. Quando a gente, obviamente, faz um roteiro, né, gente, pra ter um mínimo de raciocínio pra inclusive, aqui o nosso roteiro, pessoal, olha, vazou. Ele normalmente não aparece na tela. Mas porque, enfim, né, vocês merecem
Um trabalho bem feito, né, pessoal? Já que vocês disponibilizam o tempo de vocês, né? Mas assim, então, normalmente a gente faz uma reunião de pauta, combina o tema, uma começa o roteiro, a outra, como a gente brinca, cresce o roteiro e a gente vai revisando e tal. Então, né? Pra conseguir organizar as ideias. Aí tu colocou assim no roteiro. O que eu coloquei eu coloquei várias coisas no roteiro. Divice. Aí o que é essa divice? E aí eu fui ler, gente. Divice. Não, mas que assim, device. São o nosso vocabulário. Eu não entendi. É uma divice, é comportamento de diva. Óbvio, bem melhor que device, uma divice, né? Mas assim, olha, eu acho que depois de tudo isso que a gente discorreu, é inegável que o George Russell, ele encarnou a diva no Canadá. Mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Os dias de reinado do George Russell estão contados. Mas será que estão? Porque assim, a gente não pode desconsiderar... Temos uma diva em ascensão, por favor. A gente não pode não falar do primeiro pódio do Kimi na Fórmula 1. Parabéns, parafraseando, Valtteri Bottas. Nossa, o Valtteri fez um post de homenagem. Feliz, né? Ele falou assim, o primeiro de muitos que virão. Ai, ele tá certo. Eu achei certo. Em contrapartida, o George também falou do Valtteri. Falou assim, se eu não tiver contrato ano que vem, faço um calendário. E ele falou que é para garantir os fundos. Isso. George Russell não só não... Bota a Carmen a investir o dinheiro dele. É uma boa disso. Ai, olha, eu não vou ter esse comentário sobre a minha opinião de algumas indicações de leitura que a Carmen faz. Que eu acho meio duvidosas. Eu não sabia? Sim, mas eu não vou ser a chata formada em economia aqui também. Tá. Mas enfim, adoro a imagem de girl boss, acho corretíssima. Aliás, senti falta dela ontem na Premiere lá em Nova York. Sim, o Carlos Sainz também não levou a Rebeca, Não, o Carlos Sainz não levou nem roupa, né? O Lando levou o pai dele ao invés de levar a namorada, Eu achei certo, porque o Adam Norris Pure Electric... Ele fez a cobertura completa. Foi o primeiro a mostrar que estavam dentro de um voo da Qatar assinando um cheque gigante, parecia... o show do milhão. Isso, Roda Jequiti, que no final entrega um cheque gigante. Sim, Agora uma pergunta. Eu achei legal. Adam Norris Pure Electric, uma diva? Acho que não, né? Eu acho que ele é uma diva, mas ele é um tipo diferente de diva. Não. Comportamento de diva. O pai do Piastri com aquelas blusas cheias de logos de diva. Aquele homem deve ter uma questão, eu acho. Por quê? Não sei. Tá, não vamos entrar nesse mérito que, enfim. Não sei, eu acho que é uma red flag. Essa semana, aliás... Essa semana tá difícil pra nós, Tá difícil. Bom, mas eu acho que o Kimi Antonelli está a balançar o reinado do George. E não exatamente porque o Kimi tem sido consistente e tal, porque eu acho que a gente ainda não pode considerar isso. É porque o Kimi, ele é a promessa, ele é o talento e ele tá se saindo bem, né? Então, o Kimi, ele tem esse componente de ascensão meteórica dos divos carismáticos, estrelas mirins, sabe? Mas ele tá, tipo assim, ele tá entregando. Não, e eu acho que muito disso também impulsionado pela Mercedes, Leia-se Toto. Porque assim, o Kimi tem essa coisa de, desde a época do kart, todo mundo já sabia que ele era a promessa. E aí ele pulou a Fórmula 3. E aí no meio da Fórmula 2 ele já tinha lá assinado com a Mercedes. Só que eu acho que tem também um detalhe, que teve algum episódio passado que a gente falou disso, infelizmente não vou me lembrar qual foi, mas que a gente mencionou assim o quanto pra essa criançada que tá se formando no kart, o quanto vários deles são vistos como grandes talentos e como grandes promessas e tal. Antigamente era uma coisa mais específica. Porque sabe? o Hoje caminho em dia... até a Fórmula 1, ele tá cada vez mais limitado, né? Tu tem que seguir certos passos pra chegar até ali. Exato. E, por exemplo, assim, dos 5 rookies que subiram, tá? Eu acho que, inclusive, a gente poderia considerar o Jack Doohan, se quiser. Não precisaria excluí-lo dessa conversa. Sim, inclui o Doohan e o Franco. Exatamente. Todos eles, em algum momento, se não até hoje, daí, nesse caso, acho que o Doohan não mais, ainda são vistos como talentos, promessas, bons pilotos, sabe? O Doohan, inclusive, na época do kart, ele corria com o Piastri na Austrália e tudo mais, ele é melhor que o Piastri.
Inclusive, um comentário que a gente fez nesse episódio, que eu também não lembro qual, eu vou colocar na tela pra quem estiver vendo no YouTube. Sim. Mas que o Oscar, ele não era um grande Tô achando talento. que é o episódio 64, tá? Nossa senhora. Porque esse é o 66. E o 65 foi de imprevisibilidades. É, muita chance, então. Porque o Oscar, ele não foi um menino que foi um super destaque do kart. Ele foi se destacando conforme ele foi subindo, que também é uma ótima forma de se destacar, né? Quanto mais difícil a categoria, melhor tu fica. Isso é bom também, né? É o ideal, né? Mas, antes disso, quem era a estrela australiana era Jack Doohan. E também o menino que tá na Indy, que ele é neozelandês, que me fugiu o nome dele agora. O Marcus Armstrong. Olha aí. Mas a questão é que se destacar como muito jovem, como no kart e tudo mais, é talvez a melhor possibilidade que esses meninos tenham de ir pra frente, de avançar de categoria, né? Sim. Mas tu acha que o Kimi, ele ameaça o reinado do George? Ou tu acha que são coisas diferentes? Então, eu fiquei muito tempo pensando sobre Porque isso. manter as divas em harmonia é difícil. E o Toto já não conseguiu uma vez. Já não conseguiu uma vez. Nico Rosberg e Lewis Hamilton, E ele né? criou muitas pessoas traumatizadas com isso. James Vowles é um deles. Que tá ele agora... voltará! Ele voltará. O James Vowles, que agora tá na Williams com uma situação não exatamente super pepino simples. na mão. Exatamente, chegaremos lá. Mas assim... me chama muita atenção a forma como a Mercedes tá lidando com isso, porque que nem a gente falou, antes do Kimi chegar na Fórmula 1, parecia que tinha uma pressa, e pula a Fórmula 3, e consegue super licença antes dos 18 anos, e tudo mais. E todo mundo fazia um comentário, ou pelo menos a grande maioria das pessoas tinha uma posição em comum, que era... o Kimi é muito bom, mas estamos com medo de que ele esteja sendo jogado aos leões cedo demais. Exatamente. Inclusive o David Valsec, que faz parte da transmissão internacional da Fórmula 1, foi campeão da GP2 em 2012, E ele eu é acho. muito fã do Kimi. Muito fã do Kimi e do Oscar, e são dois meninos que ele já anunciava que iam ser muito bons há muito tempo atrás. Isso. Mas ele fazia muito esse comentário, e eu acho que era mais ou menos a ideia geral da internet. Olha, tudo bem, ele é bom, mas a gente sabe o que acontece quando a gente apressa muito um grande talento. E eu acredito que isso fosse especialmente pelo carinho e pelo carisma que as pessoas enxergavam nesses atletas, no sentido assim, tipo, não vamos desperdiçar isso aqui, vamos aproveitar do jeito certo. E ao mesmo tempo que teve toda essa pressa, agora que o Kimi tá na Fórmula 1, não vou dizer que me surpreendeu, mas me chama muito a atenção como o comportamento da Mercedes em relação a ele tem sido muito mais paciente. E tem um detalhe que me chama muito a atenção, tá? Porque o Toto, ele tá ali gerindo as carreiras, mas ele também tá ali de domador de egos, de uma certa forma. Sim. Tá? E incluindo o dele próprio. Claro. Sabe? Porque pra ele também era importante acertar, pra ele também foi importante, tipo assim, poxa, ele tomou essa decisão, ele poderia ter trazido um Valtteri, que seria um piloto, tipo, que não daria problema pra ele, sei lá. Entendeu? Claro. Mas, enfim, eu acho que ele tá gerenciando tudo isso. Só que eu gosto muito da impressão que a gente tá tendo, porque eles não estão deixando de fazer hype no Kimi. O Kimi já teve um documentário que foi vendido, tipo, pra um patrocinador. Exatamente. Sabe? Tipo assim, olha, o Drive to Survive, tipo, basicamente foi o único rookie que existiu, assim, que mostrou contratação, que mostrou isso e aquilo, e falando dele, daquele. Mas isso é uma coisa que eu fiquei pensando, tipo, o que justifica essa mudança de postura? Ou se isso foi uma mudança de postura? Porque assim, pressa, vamos botar o Kimi na Fórmula 1, aí chega lá o primeiro treino livre, eles estão tudo planejado pra anunciar o Kimi na Fórmula 1 no dia seguinte, o Kimi vai lá e bate o carro. Primeira coisa que acontece, voz do Toto no rádio. Tá tudo bem, Kimi, tá tudo bem. Agora, a gente teve um triple header super difícil pro Kimi, 2 DNFs, e o que não foi DNF foi um P18. Sim. E assim, a equipe toda vez, tipo, tudo bem, Kimi, não tem problema, vamos que vamos. E é o quanto que isso não é pra também não destruir a confiança do menino num movimento bem anti-Red Bull, né? Sim. O quanto que eles não tentam, tipo, não vamos danificar a autoconfiança desse menino, que a autoconfiança é uma coisa muito importante na Fórmula 1, e é uma coisa que a gente tem falado muito esse ano por conta de vários pilotos, como o Lando, como o Liam Lawson, enfim. Mas assim, o quanto que essa postura protecionista agora em relação ao Kimi não é também pra não ferrar o psicológico do menino, sabe? E ao mesmo tempo que não me parece ser uma postura assim, é porque esse é o jeito do Toto de operar. Então a gente tem que colocar ali os pilotos certos pra que ele consiga articular dessa forma. Não, porque, por exemplo, com o George, ele demonstra, tipo, bastante, assim, não frieza, mas bastante firmeza.
Sim. Sabe? Tipo assim, é uma postura diferente. O George é o filho mais velho agora. Não, e não tem uma passação de mão na cabeça, entendeu? Sim. Tudo bem que ele tá fazendo uma temporada mais consistente, o carro tá um pouco melhor, ele talvez não tenha precisado de tantas coisas nesse sentido. Mas tu lembra quando o Toto não esteve na corrida da Itália, que era a estreia do Kimi na Itália na Fórmula 1, porque era a formatura do filho dele nos Estados Unidos. Isso. E aí entrou, obviamente, uma chamada de vídeo pelo patrocinador do Toto. O WhatsApp tá forte ali no Kimi. E aí eles mostraram, tipo, o Toto fazendo uma chamada de vídeo com os dois pilotos, que, claro, era pra fazer aquele conteúdo publicitário, mas assim, ele passando orientações pros dois sobre correr na Itália, sobre a próxima corrida. Sim, e pro Kimi tinha muito esse tom de, tipo assim, não deixa... aproveita. Não deixa essa pressão de ter as pessoas que tu conhece, de tarará, isso chegar na tua cabeça. E aí o George fala, e pra mim, tu não tem nenhum conselho? E daí ele fala, não, George, tu já é o teu piloto mais velho, vai, te mexe, meu filho. Tipo, te coça, entendeu? Sim! Tipo, enfim, eu acho que é de uma inteligência também... emocional e corporativa, tu saber lidar com essas diferentes personalidades e os momentos diferentes de carreira, mesmo quando tu precisa que os dois atletas façam a mesma coisa. Não, com que certeza. No caso seria vencer e pontuar pros teus construtores, porque tu ainda tem chance. Não, com certeza. E eu acho que é um discurso muito bonito a gente pensar que esse protecionismo em relação ao Kimi é algo que tem total o melhor interesse do atleta em mente, sabe? Não, é algo pelo atleta, tipo assim, vamos cultivar esse talento, não vamos destruir a autoconfiança dele. Eu acho isso muito legal. Mas também, eu acho que quando a gente não pode, por exemplo, fazer que nem talvez eu tenha feito alguns minutos atrás e desmerecer outros métodos como o da Red Bull, que eu não concordo com o método da Red Bull, mas eu acho que essa firmeza da Red Bull é muito uma pressão por performance. Sim. E veja, eu acho que essa pressão, ela faz parte da estreia de qualquer rookie na Fórmula 1. Porque tu já viu que o Helmut Marko agora tá sendo visto dando umas risadinhas, ele e o Hadjar pelo paddock, né? Eu vi essa imagem. E a RB tá a 1000 falando que eles não querem largar do Hadjar, né? Já falou, né? Eles já falaram que eles querem ficar pelo menos até o ano que vem com o Hadjar ali com eles. Sim. E o Hadjar falou também que não se sente pronto pra ir pra Red Bull. Coitado, né? Coitado! Pelo amor de Deus. Eu acho certo ele dizer isso. Eu também acho. Tomara que isso não ferre oportunidades futuras pra ele também, né? Eu acho certo! A Luísa de Porto Alegre. Acho certo! Tá muito certo você, Hadjar. Mas eu também penso o quanto... Assim, o Kimi a gente já viu que é um menino que, nas oportunidades em que ele foi pressionado, por exemplo, nesse último grande prêmio, ele sofreu uma pressão das McLarens que estavam atrás dele, e eu acho que isso afetou muito pouco a forma como ele estava levando a corrida dele, o que é bom. Quer dizer que ele absorveu bem essa pressão. E então, o George também. Não, o George também, mas o que eu queria dizer é que talvez o Kimi não seja necessariamente um piloto que a gente precise chegar cheio de dedos pra ele não se abalar com erros, com essas coisas que fazem parte do primeiro ano de um piloto no grid. E eu acho que também ele conta com o apoio de muitas pessoas mais maduras que ele, assim, tipo uns veteranos, sabe? Mas o ponto que eu queria chegar é justamente que, assim, tudo bem, talvez o Kimi não precise que a gente fique super cheio de dedos em cima dele. Mas o quanto que não é bom pra Mercedes deixar o Kimi se desenvolver ao longo do tempo pra retardar a dor de cabeça que eles com certeza vão ter no momento em que o Kimi começar a alcançar o nível do George. Porque, veja, o George ainda tá performando num nível acima do Kimi. Quando o Kimi começar a chegar lá, o Toto Wolff vai ter 2 colegas de equipe excelentes, como ele já teve uma vez e como ele não soube conduzir da última vez, sabe? Sim. Eu acho que isso vai acontecer, e quando acontecer vai ser uma grande dor de cabeça, e o quanto não é bom pra Mercedes que demore às vezes pra acontecer um pouquinho isso, sabe? E eu acho que isso tem a ver com a inteligência do Toto. Sim. Porque ele é o articulador, né, disso. E eu acho que esse é um ponto que tá fazendo muita falta na Williams. Sim, tá? Eu entendo o que tu quer dizer. Porque o álbum, ele tá bem insatisfeito. Ele não tem tido problema em demonstrar essa insatisfação. Especialmente porque o carro melhorou muito. Então isso é sim o momento em que ele pode demonstrar essa insatisfação. Ele pode dizer, olha, por que eu não tô sendo ouvido? Nananã. Na real, o estilo da reclamação dele e do Leclerc foi muito parecida, apesar de serem situações diferentes. Mas assim, eu acho que cabe nesse momento que o álbum se coloque. O álbum tem tido bons resultados esse ano, o carro tá melhor. Então eu acho que ele tem um cenário. Eu não acho que seja uma coisa em relação ao Carlos Sainz. Eu acho que é em relação ao lugar dele na equipe e o lugar onde a equipe está no campeonato atualmente. Mas
o James Vowles, ele já teve várias oportunidades de se manifestar. Ele era o braço direito do Toto, né, na Mercedes. Inclusive na época em que rolou toda a função do Hamilton com o Rosberg. Exatamente. E ele, esse ano, em várias situações, ele retomou essa situação, não nominando e tal, mas falando assim do quanto ele já aprendeu com situações passadas, do quanto esse tipo de acontecimento é muito ruim pra equipe, o quanto é péssimo que a garagem fique dividida. Enfim, tipo, ele já falou várias vezes coisas nesse sentido que eu não acho que estejam acontecendo, mas eu fico pensando o quanto algumas situações porque todas essas situações começam pequenas, sabe? Sim, as coisas vão tomando uma proporção. Isso, me preocupa o quanto uma figura estilo Toto esteja fazendo falta na Williams, que eu não sei se está. Porque Talvez na teoria o James Vowles, ele teria a experiência e a autoridade pra controlar algumas coisas. Isso, porque ele viveu aquilo também, né? Mas a realidade é que eu acho que até os fãs da Williams, ou fãs do Alex e do Carlos, eles estão com eles estão meio incertos em relação de como é que tá a relação entre os dois. Porque, assim, é uma relação... Eu achei que eles tinham muito potencial. Eu achei que eles atingiram esse potencial, especialmente no começo. Mas a gente teve alguns incidentes. Me vem à mente Miami, por exemplo, com a questão das posições. Eu acho que Mônaco foi um momento que... Eu não sei se foi quando ele decidiu começar a falar, mas eu lembro, a coletiva pós-corrida foi uma coisa, assim... Ainda que eu acho que muito Mônaco... marcante, sabe? Ainda que eu acho que Mônaco teve mais esse elemento da regra nova de Mônaco, dos 2 pitstops obrigatórios. E a estratégia deles deu errado, mas enfim. Mas eu acho que pensando em Miami, teve essa questão tipo, de trocar a posição entre os carros, e aí um carro, tipo, não, meu engenheiro não me avisou a tempo de eu deixar o fulano passar, ou de eu não ultrapassar o fulano. E assim, eu acho que o Carlos entrou na Williams com uma postura muito de trabalhar em equipe, sabe? Sim. E veja, eu não acho que o Albon trabalhe mal em equipe. Eu acho que... talvez ele tava trabalhando em equipe sozinho há várias temporadas. Exatamente. E eu acho que talvez a expectativa do Carlos tenha se frustrado um pouco naquele ponto. E eu acho que como nós duas fãs da Williams, a gente reparou, por exemplo, que eles têm feito... Não que isso seja um termômetro, mas talvez seja. Tipo, conteúdos mais pessoais entre os pilotos, esse tipo de interação tem sido algo muito menos natural do que talvez fosse antes. Não sei se é essa a tua percepção também. Com certeza. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que não teve Team Torque na casa do Carlos. Em Barcelona, né? Tudo bem. A Espanha não foi boa pra Williams, tudo bem. Mas assim, o Team Torque teria entrado na quinta-feira, sabe? E esse... O resultado da equipe lá não impactaria nisso. Não impactaria. E aí, assim, eles, no podcast e tal, eles têm conversado sobre coisas mais técnicas, eles têm falado sobre... E tava entrando num ritmo bom. Me chamou a atenção que essa interação, assim, 1 pra 1 entre eles tá mais contida. Mais reservada. Eles estão fazendo colegas de equipe, né? Exatamente. E aí, eu achei uma coisa péssima, porque teve a premiere agora em Nova York, né, do filme da Fórmula 1. O Alex foi com a Lily, que estava de aniversário, aliás. Eu adorei o dump dela comendo hambúrguer no quarto do hotel. Diva, tá? Maravilhosa. E o Carlos foi, o James Vowles foi, e assim, o James Vowles postou, tipo, foto, tipo, de casal com o Carlos Sainz. Sim, ele postou uma foto dele com o Carlos Sainz, depois uma foto só dele. Aí eu preciso ficar, porque tem ele não postou dele foto com o andando, Alex. tipo, na rua, assim, ele e o Carlos modeletes também. Essa aí eu acho que foi a Williams que postou, eu vi também. Pra quê? Sabe? É pra gerar uma especulação que às vezes nem tem nada a ver. Às vezes ele só se gostou mais na foto. Sim, eu acho que é uma vibe meio Virginia está tomando anabolizantes, daí a gente fica falando só disso, esquece de falar do resto. Ela tá tomando anabolizante. Parece que tá. Mas assim, e eu acho uma pena, porque a Williams me parece, assim, eles têm essa coisa de equipe raiz, que procura... tratar os seus talentos. A Williams tem um histórico muito legal disso, de... enfim, que nem tu falou, de ser uma equipe raiz, que tem essa coisa de fomentar... De privilegiar, né, o seu talento. E às vezes escolher pilotos que não são necessariamente, o piloto que mais vai levar dinheiro. Qual foi o primeiro teste que foi feito na Fórmula 1, Giovanna, com a Williams? Quem fez? Vai. Quem fez teste na Fórmula 1 com a Williams? Tem o Sebastian, né, gente? Valtteri Bottas, Nico Rosberg. Suzy Wolff, Jamie Chadwick. As mulheres, talvez as mulheres mais relevantes do cenário atual da Fórmula 1, que é a Suzy e a Jamie, foi a Williams quem trouxe.
Franco Colapinto, Luke Browning, dessa nova geração. Mas isso que me chama atenção, porque eles tinham esse histórico mais antigo, tipo assim, mais antigo, enfim, e tô incluindo a Suzy e a Jamie, que são recentes também. Mas eles tiveram uma decaída, tipo assim, tem a galera que parece que ficou tão traumatizada com a Williams que nunca mais brotou em lugar nenhum. Tipo o Logan Sargent, tipo o Nicholas Latifi. Tem uma galera que, tipo assim, depois da Williams não quero mais nada que ver com um carro. Sim. Mas eu acho que eles estão tentando recuperar um pouco disso. Eles pegaram o Victor Martins, que ficou um tempão com a Alpine, e ele é um ótimo piloto. Até isso de colocar o DC como meio de, sei lá, não é um membro honorário, não vou dizer. Não, assim. ele estreou com a Williams depois do acidente do Senna, inclusive. Foi ele que entrou, né? Sim, e ele tem feito várias participações, inclusive o Team Torque de Mônaco, que se não me engano é o último Eu acho episódio. que foi o último. Tá uma graça, o DC, o David Coulter, aparece sempre e, enfim, essa semana ele comentou a corrida, inclusive, pela Fórmula 1 TV, não foi? Mas ele tá sempre ali comentando pela Fórmula 1 TV, é muito legal ver os comentários dele. E a Williams tem colocado ele como, assim, não um consultor, mas um embaixador, enfim, e ele é muito próximo do Alex, tipo, não sei, tá? Eu acho que talvez essa figura veterana também esteja fazendo esse papel e a gente nem sabe muito. Eu acho que talvez a Williams esteja tentando recuperar um pouco desse espaço, sabe? Sim. Porque aí teve essa era dos pilotos que corriam pela Williams, depois nunca mais. O próprio Lance Stroll, que estreou na Fórmula 1 pela Williams e tinha essa grande polêmica que o pai dele era um grande investidor. Sim. Mas que também foi como o Latifi chegou, e eu acho que isso também marca um momento difícil da história da Williams em que eles precisaram recorrer a certas coisas. Então eu acho que eles estão agora, pra mim, tudo bem, o Luke Browning, que é um grande talento que tá indo super bem, mas pra mim o Victor Martins é um menino que, assim, provavelmente ele não vai pra Fórmula 1, sabe? Sim. E ele é um menino que ele corria, tipo, por exemplo, com o Piastri, e o Piastri fala que, na opinião dele, dos pilotos com quem ele competiu, o Victor Martins é um dos melhores. Imagina. E os dois eram colegas de Alpine, inclusive, mas assim... Temos mais um hater of Alpine, provavelmente. Mas assim, é um menino que ele não necessariamente é o melhor nome cotado pra Fórmula 1. E por isso me agrada a Williams ter puxado ele pra baixo do seu braço, sabe? Sim. Então eu acho que a Williams tá tentando recuperar um pouco disso. Eu só espero que não seja às custas de uma disputa de espaço interna em relação ao campeonato. Sabe? Eu espero que essa disputa interna não tome essa proporção. Porque essa é uma discussão que a gente já teve também a respeito do Lando e do Oscar. Eu acho que agora a gente... Faz muito sentido que a gente entre no segmento diva versus diva. Sim. Porque Lando e Oscar também foram grandes protagonistas do Canadá. Com um momento que todo mundo sabia que ia acontecer em alguma hora dessas, que seria a colisão entre os colegas de equipe que estão liderando o campeonato, não é mesmo? E ainda que eu achei que foi... É incrível que pareça. E ainda que eu achei que foi uma colisão, uma colisão, né? Mas foi relativamente tranquilo, porque foi responsabilidade do Lando. A gente, olhando as imagens, a gente entende que não foi algo provocado pelo Oscar. E o Lando, imediatamente no rádio, assumiu a culpa, o que eu achei ótimo, porque preveniu várias teorias da conspiração da internet que eu tenho certeza que se criariam por conta disso. E tem um detalhe que eu acho que é muito significativo, que nem sempre acontece, que quem causou o caos tomou no sozinho. Entendeu? Tipo assim, pro Oscar foi só um toquinho. Não atrapalha em nada a corrida dele. Sim, o Lando vai sofrer as consequências disso do campeonato. Isso, sabe? E assim, o que eu vi em vários lugares e tal, e mesmo ouvindo a entrevista do Stella depois da corrida, foi o seguinte, a equipe... apreciou recebeu que o Lando, muito bem essa postura do Lando, porque era o melhor que ele podia fazer. Ele imediatamente falou: culpa minha, fui um idiota, me desculpem. Inclusive o Zac... tipo, vida que segue, entende? Não tem muito... inclusive o Zac Brown, que não tava lá depois, mas ele sempre faz um post no Instagram depois de cada corrida, ele colocou na legenda que ele aprecia a honestidade do Lando e que é isso aí. Inclusive ele foi altamente crucificado nos comentários do Zac Brown. Que novidade. Não, porque, enfim, a internet sempre acha que ela é mais estrategista, mais esperta, mais inteligente do que quem tá lá trabalhando fazendo isso. Vou dizer que não, mas é muito fácil a gente comentar depois que as coisas acontecem também, né? Não, e eu vi um comentário da Ju Serrazoli sobre isso. Maravilhosa. Assim, você sabe, a gente sempre fala dela. Mas ela falando assim, que na avaliação dela e de outros colegas, o quanto ter acontecido isso era uma coisa assim, que o Stella, o Zac Brown, né, Companhia Limitada, eles já sabiam que uma hora isso ia acontecer. Sim. Sabe? E aí ter acontecido isso pode ter sido muito bom
pra que eles conseguissem trazer um pouco do concreto das orientações que eles estavam passando. Porque antes, como isso ainda não tinha acontecido, era uma coisa muito abstrata. Olha, o ideal é que vocês corram assim. Olha, não vamos fazer tal coisa com o coleguinha. Agora tu pega um negócio assim, isso aqui não é pra acontecer mais. Isso aqui que aconteceu, sabe? Então, assim, que talvez ter tornado isso um pouco mais concreto tenha sido até melhor desse ponto de vista. Não, totalmente. Sabe? Apesar de que o Stella falou na entrevista pós-corrida que com certeza isso seria conversado entre os pilotos, que a McLaren nunca gostaria de ser vista envolvida em nenhum acidente, especialmente entre os dois carros, que isso era uma coisa inadmissível, enfim, né? Enfim. E eu acho legal a gente puxar aqui a conversa, que a gente já puxou várias vezes, mas agora eu acho que ela é extra pertinente, da questão da McLaren escolher ou não um primeiro piloto. Sim. Porque é uma cobrança que a gente vê desde o ano passado em relação a eles, em que, enfim, eles demoraram... Ela já falou que, por enquanto, os dois são livres pra correr e que a orientação é assim, isso não é mais pra acontecer, mas papaya rules. E veja assim, ano passado a McLaren foi muito criticada, com razão, inclusive, na minha opinião, por ter demorado muito pra definir um primeiro piloto. E mais ou menos meio que nem definiram, né? Foram definir, sei lá, 3 corridas antes de terminar o campeonato. Eles foram definir muito pro fim do campeonato e eles estavam num cenário em que a disputa era entre um piloto deles e um piloto de outra equipe. Que eu acho que é uma situação completamente diferente de uma disputa entre os dois pilotos da mesma equipe. Completamente. Então, assim, porque se a disputa fosse Lando versus Max, digamos assim... Eu entendo 100%, olha, gente, vamos ver o que acontece com os nossos pilotos até as férias de verão, que é agora no meio do ano, e depois das férias, quem tiver na frente vai ser o piloto que a gente vai apoiar. Perfeito, se vai ser o Lando ou vai ser o Oscar que vai disputar com outro piloto. Mas sendo entre colegas de equipe, é muito mais difícil a gente definir um número 1. Porque quer dizer que a equipe vai estar privando um dos seus pilotos da oportunidade de disputar pelo título. É uma situação muito difícil. Sim. E nessa situação, gente, não tem como definir um piloto número 1 se a disputa é entre os dois. E tem um detalhe, né? No momento em que um deles se coloca a competir especificamente, é uma coisa. Perfeito. Sabe? Agora... Pense, por exemplo, ano passado muitas pessoas no final do campeonato consideraram que a decaída do Oscar também teve a ver com o fato de que ele não gostaria que o Lando fosse campeão mundial. Lembra desse papo? Eu me lembro. E era até uma coisa meio como teoria da conspiração, assim. Era um negócio de teoria da conspiração, que é aquilo que a gente falou das intenções. Só ele conhece a intenção dele. Exatamente. E o quanto isso seria bom ou ruim pra ele, enfim. E o quanto isso não era simplesmente reflexo de pistas em que ele também não tinha ido também no último ano, né? Agora, que é muito mais fácil pra equipe dizer, livres pra correr, se virem aí, também é mais fácil. Mas eu acho muito interessante a gente pensar na postura dos fãs que agora defenderam, por exemplo, que a equipe tivesse interferido para que não tivesse acontecido o acidente. Que, veja, a equipe poderia ter interferido se eles quisessem maximizar os pontos do campeonato, não quisessem... Total, tipo, olha, não disputem, segurem posição, vamos 2 carros ali... ninguém vai pegar pódio hoje, mas bora pra cima. Não, e eu vi muita gente comentando, por exemplo, assim, tinham que ter falado pra eles disputar esperar passar o Kimi Antonelli pra disputar a posição. Gente, mas isso é uma interferência total da equipe na corrida deles. Isso seria o mesmo... a equipe dizer o que era pra eles fazerem na corrida e não deixar que o piloto fizesse o que ele tava entendendo que tinha que fazer. Exatamente, né? E essas são as mesmas pessoas que defenderam deixar os meninos correr, sabe? Então, eu acho que é um pouco de 2 pesos e 2 medidas, porque, veja, é aquilo que a gente comentou, 2 pilotos da mesma equipe disputando um campeonato. Como é que tu vai escolher um piloto número 1? E veja como é diferente a situação do Lando e do Oscar em relação ao Kimi e ao George. Perfeito. Veja como a Mercedes, teoricamente, o George é o primeiro piloto. Eu não sei se isso é muito, assim, abertamente dito, mas a Mercedes também, nesse momento, ela não tá precisando escolher. Ela não tá na situação que exige que eles determinem essa escolha de Sofia aí. Apesar de que ela está no momento de impulsionar um dos atletas... Perfeito. Pra entrar nessa disputa. Claro! Porque pra eles, no final das contas, é melhor ter que fazer essa escolha de Sofia. Apesar de que eles não querem fazer. Com certeza. E, inclusive, falando em Mercedes, adorei que tu falou da Mercedes, Nico Rosberg, que estava no paddock agora, no Canadá... E vou dizer pra vocês, ele parou de tirar foto na frente das garagens, que dava caos sempre, e ele tirou uma foto onde? Na largada. A Giovanna falou pra mim, disse assim, tu não vai acreditar onde é que Rosberg tirou uma selfie. Eu falei, meu Deus, Carlos Sainz. E não era. Ela falou assim, na largada. Eu pensei, vão bater.
E aí não bateu. E não bateu. Mas foi na foto dá pra ver exatamente o canto ali onde deu o troço do Lando. Foi exatamente Tadinho! aonde o Lando bateu. Vocês estão fazendo o homem tirar menos selfie. Eu adoro o Instagram daquele homem. Divo. Não façam ele isso com foi ele. na Premiere. Ai, ele tinha tudo a ver com a Premiere, tá? Ai, eu não sei se ele foi, não vi isso. Ai, mas aqui era o negócio do Hamilton, né? O Hamilton é produtor. Ai, não deve ter convidado. Não deve ter ido. Eu queria saber se o Hamilton viu por aquela Times Square a quantidade de Sunset Boulevard e Nicole. Aham. Tá? Eu só queria saber isso. Obrigada. Mas o Nico Rosberg, estando no Canadá, inclusive ele falou em entrevista à Sky de que ele teria mandado uma mensagem de texto pro Lando Norris, oferecendo uma espécie de mentoria. O que, veja, se eu fosse... eu ia aceitar. Se eu fosse o Lando Norris, pô, o cara que esteve o Bifest. Não precisa ser o Lando. Mas imagina tu é o Lando, e assim, e tu tá nessa situação que tá agora com a equipe, com o Oscar e tudo mais, e aí o cara que simplesmente protagonizou a maior disputa entre colegas de equipe da Fórmula 1 moderna, da Fórmula 1 atual, enfim, dos últimos, sei lá, dos últimos 20 anos do esporte. Tipo assim, esse cara, ó, tu quer umas dicas, eu te ajudo. E o Lando deixou ele no lido, né? Não respondeu. E ele falou, adorei que ele falou, diva. Ele é diva alfa, assim, tipo o George Russell, sabe? Ele se doeu porque ele não teve resposta. Mas assim... primeiro, divíssima que nos contou essa história agora. Sim. Mas assim, pô, eu se fosse o Lando, eu queria... Vem comigo. Não vai com o Oscar, vem comigo. Mas sabe o que eu acho? Eu concordo contigo, tá? Eu acho que é essencial o nível de aconselhamento, até de preparação, sabe? Eu acho que eles precisam estar cercados de boas pessoas e não só bons profissionais. Porque isso eles têm acesso. Sim. Sabe? Mas eu acho que eles têm que estar cercados de boas pessoas que desejam o bem deles, que estão passando orientações, que estão pensando na construção da carreira, sabe? Estão pensando que é uma pessoa que tá ali, sabe? Sim, eu acho nesse sentido. Só que eu entendo um pouco. Veja, óbvio que não tem como saber porque foi que o Lando deixou no lido ou não. Às vezes achou que ia ser um conselho meio de tia, assim, sabe? Mas, exato, eu acho que às vezes eles devem ouvir tanto palpite, tanto comentário, tanta coisa, sabe? Qualquer um que passa ali, que cumprimenta eles, vai saber qual é que é a bobagem que fala em 2, 3 palavras ali, tipo, visitando uma garagem. Pra gente é tipo... Que às vezes é uma coisa meio tipo, ai, podendo despachar, entendeu? Pra gente, às vezes, é aquele parente que chega e fala assim, ai, nossa, tá cheio de espinha no rosto, né? Passa uma pasta de dente em cima que seca. Tipo assim, assim, umas coisas assim, não, conselhos que não pedi, muito obrigada, Isso. enfim, sabe? Então, e veja, eu não tô dizendo que o Rosberg seria essa pessoa, porque, Sim. inclusive, o Rosberg mandou uma mensagem, aí depois ele ficou afrontoso, daí avisou que o Lando não respondeu pra ele. Eu adorei. Eu adorei também, mas às Inclusive, vezes... penso nos flashbacks que Lewis Hamilton tinha na Mercedes com seu colega George, que tem muitas Sim. semelhanças com o Nico Rosberg, né? Sim. Enfim, Mas eu duas acho... divas. E assim, a gente falou no episódio do Carisma o quanto a dupla da McLaren era uma dupla comercialmente muito... Interessante. Muito completa, porque os pilotos se completavam, né? Atendiam ao gosto de muitos patrocinadores, isso era muito bom pra equipe. Então, assim, veja, até... especialmente esse tipo de decisão também é levada em consideração. Claro. Sabe, a gente vai decidir agora se eles são o primeiro piloto ou é melhor a gente deixar os dois aqui porque comercialmente pra nós é bom deixar todo mundo aquecido. Tipo, sabe? Claro. E eles pensam isso. A McLaren, especialmente, tem um CEO separado de um chefe de equipe. Porque eles entendem que um não conseguiria fazer tudo. Exato! Então, pra eles, são fatores pra todas as equipes, né? Mas, assim, isso pra eles é muito relevante. Claro, total. Né? Mas, também eu acho que tem um bloco de divas que são as divas incompreendidas. Tem muitas divas incompreendidas. Com certeza. Sabe? E uma coisa, a gente abriu caixinha pra falar da corrida e muitos comentários falando assim: se o Hülkenberg tivesse num carro melhor, hein? Se o Hulk estivesse num carro melhor. E esse é um comentário que invariavelmente sempre vai aparecer em relação a algum piloto na temporada. Sempre. Porque a gente gosta de torcer pro underdog, sabe? Exato. A gente falou nisso, inclusive, no episódio das improbabilidades. Por que a gente gosta tanto quando a pessoa inesperada ganha uma corrida? Porque, assim, é muito legal ver uma pessoa inesperada vencendo, se dando bem. Tipo assim, pô, o Nico Hülkenberg foi super bem. É muito legal assistir isso. E eu acho que tem um outro detalhe também. Porque o Nico, ele sempre foi tido como um piloto consistente, um piloto experiente. E apesar de que ele tem aquela brincadeira do recorde indigesto,
resto, nunca pegou um pódio, nananã. Ele sempre foi um piloto considerado pelas equipes e ele tem uma carreira longeva na Fórmula 1. Sim. E a gente já falou disso em várias perspectivas. Mas eu acho que, em especial, esse apreço pelo Hülkenberg tem também o fato da gente estar enxergando que já esses pontos vão ser do Gabriel também. E eu acho que talvez uma das melhores coisas que tenha acontecido com a carreira do Hülkenberg recentemente foi ter o Gabriel como colega. Porque, assim, eu acho que as pessoas que usavam a mesma boca pra falar que, tipo, o Hülkenberg, haha, nunca pegou pódio, agora é um pessoal que tá parando, olhando, vendo que o Hülkenberg realmente é um bom piloto, tipo assim... Nossa, sim, olha como o Gabriel tá indo bem em comparação também com esse piloto muito experiente, muito bom. E tem um detalhe, né? A gente já comentou sobre essa tendência natural de que todos os carros passem a ficar cada vez melhores quanto mais próximos nós estamos de um final de regulamento. Isso é um movimento normal e que a gente tá vendo acontecer em muitos carros. A gente tá vendo acontecer na Sauber, a gente tá vendo acontecer na Williams. E assim, eu acho interessante... A própria RB. A RB. Mas eu acho interessante pensar o quanto a Haas estava limitada no ano passado. Porque a Haas nem de longe era o pior carro do grid. A Sauber já era o pior carro do grid, né? Total. E a gente começou essa temporada considerando isso. Eu acho que a Alpine esse ano também entrou nessa nossa equação. Mas o quanto isso foi relevante e se mantém, né, essa observação. Sim, e o quanto a performance do ano passado da Haas ser melhor do que a performance desse ano também não era por conta de dois pilotos muito bons e muito experientes, que era o Kevin Magnussen e o Nico Hülkenberg. Ai, o carro do Magnussen quebrou na WEC, tu viu? Em Le Mans. Ai, gente. Sim. E ele tá indo muito bem, né? Ele tava indo no muito campeonato. bem. O carro da Jamie Chadwick também. Não, do Drugo assim, também. Do Drugo e do Fred Vest, o nosso protegido aqui nesse podcast isso. também. Mas enfim, eu acho que o Divo Nico é um divo old school não compreendido. Eu concordo. Inclusive, incluo nisso o look que ele usou na Premiere. O pessoal achou gente, que era uma vibe bicheiro, que era uma vibe Agostinho Carrara. Gente, o Nico não sabe quem é Agostinho Carrara. Eu achei que é no mano. Que é no mano! Ele chegou na Sim. estética Hülkenberg. Isso. A gente tem um sticker Hülkenberg, eu vou colocar ele eu aqui. coloquei no story ontem. Ai, arrasou. Sim. Eu adoro esse sticker. Achei tudo, tá. Achei que ele tava mais bonito que o Brad Pitt. O Brad Pitt puxou essa vibe anos 2000, né? Da cabeça Sim. raspada e tudo mais. Sim. Agora tem um detalhe que eu acho que também é legal a gente pensar a respeito das divas, do nosso conceito das divas, que é a impossibilidade das divas coexistirem. Por que sempre que a gente pensa nas divas, a gente pensa que elas estão sendo colocadas em conflito? Porque eu acho que a comparação é inevitável. E eu acho que... Mas o conflito, ele é evitável. E veja, as divas... Se a gente pensar... Temos várias divas que coexistem, temos. Mas assim, a diva, ela tem essa coisa de ser a que mais brilha, a mais importante, de ser, tipo, a maioral, sabe? Sim. Então, assim, duas divas em uma mesma equipe, meio apertado o espaço, né? Tá, então, eu acho que eu sei quem é a diva da McLaren. Eu acho que é o Zac Brown. Eu acho que a diva do... Eu acho que é o Zac Brown. É o que a gente falou no último episódio, né? Quem é que dorme sorrindo? É o Zac Brown? É isso aí. Quem é que não vai nas corridas quando não quer? Ele. Mas aí ele vai na corrida da Indy, né? Não, porque ele quer. É verdade. Entendeu? Vai Eu lá acho visitar o Tony Kanaan. Eu acho que... Outra diva? Sim. E também eu acho que tem um recorte muito legal da gente fazer, pensando assim, vamos pensar na Diva Georgia. A Diva Georgia é uma diva política. Sabe? É verdade. Então, assim, não só ele, mas assim, ele tem essa capacidade de circular, sabe? Ele é uma doçura com os patrocinadores, ele tem fitting com muitas coisas, sabe? Ele tem esse papel organizador dos colegas. Total. Sabe? E isso também é um elemento característico de uma diva. É tipo a menina popular da escola que é a presidente de turma, sabe? Isso aí. Vai do Grêmio Estudantil, assim. Isso aí. Então, assim... A abelha rainha da escola. Exatamente. A abelha rainha, ela tem... A Regina George! Gente, a abelha rainha é totalmente política. Totalmente. Gente, eu amei, tá? Eu amei, tá? Eu amei. E assim, existe espaço pra duas divas num mesmo time? Não. Eu também acho que não. McLaren. Então se definam. Mercedes. E assim, Ferrari. o Kimi Antonelli é uma diva em ascensão? Williams. Tudo bem, mas ele não vai ser mais diva que a diva. Sim. É isso. Quer ver, ó, por exemplo, lugares onde a gente vê que tem uma diva só. Isaac Hadjar. Nossa, total. E olha que o Leon faz uns TikToks sensuais.
Já viu? Tu que me mostrou os TikTok. Eu não consigo ver a conta do TikTok da namorada do Liam. E não é inveja. Prometo que não é inveja. Sim. É porque é difícil de ver mesmo. Dói os olhos. Mas eu acho que nessa nota, o que vocês acham sobre isso das divas? Vocês acham que dá pra ter duas divas numa mesma equipe? Como vocês acham que a McLaren poderia lidar? Ou como vocês acham que ela vai lidar com isso, tá? Vamos fazer Ela vai ter que lidar com isso. Vai ter que lidar com isso. E a Mercedes, vamos torcer pra que tenha que lidar com isso logo. E a Ferrari também. Eu preferia mil vezes estar aqui falando de uma rinha Leclerc e Hamilton. 1000 vezes! Não se suportam. Essa coisa de trocar de posição, porque um é o P1, outro é o P2. Gente, eu queria ver o Nico Rosberg. Quem me dera tá falando disso, o Rosberg dando indireta. Eu queria ver o Rosberg mandando mensagem pro Leclerc. Isso! Que é um coach, meu filho! E aí, pessoal, o que vocês acharam do GP do Canadá? O que vocês acham dessa questão das divas? O que vocês querem ver acontecer com as divas da Fórmula 1? Vai ter festa junina aí na família de vocês? Comentem aí, pessoal. A da nossa é hoje. Quarta-feira. Vamos lá, pessoal. Véspera de feriado. Vamos ver se vocês vão ver. Gente, eu tô tão animada pra esse feriado. Eu comecei o episódio da semana passada. Falando de festa junina. Que é ter feriado. Isso, do feriado. Gente, muito obrigada por quem nos ouviu até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like. Pra nós é muito importante. E se você tá nos ouvindo pelo Spotify, avalie o nosso podcast. Muito obrigada mais uma vez por terem nos ouvido. E nos acompanhe ao longo da semana em todas as outras redes sociais. Nós somos o @bfastpodcast em todas elas. Um beijo, divos e divas! Tchau, divas! E divos.